estou me sentindo muito abençoado com vocês. Eu estava falando com os irmãos. Eu e nós chegamos ontem de uma viagem bastante cansativa. A gente foi dar uma capacitação lá na Bahia. E a viagem que era para ser bem rapidinha, teve um atraso, chegamos em casa cansados, ficamos dentro do avião parado na pista, debaixo do sol, não tinha problema no avião, ainda bem que foi embaixo. E chegamos ontem, hoje eu fiz um plano assim, bem, eu vou para o escritório, vou botar as coisas no vídeo, tudo no seu devido lugar, para eu poder almoçar em casa, descansar e ir para São José. Aí cheguei lá, o meu chefe chama, preciso reunir com todo mundo. Ficamos reunidos. Normalmente nossas reuniões, quando ele chama, vai até 11 horas. Hoje foi até quase 1 hora da tarde. Aí a Ana Carolina, na hora que falou comigo, eu disse, acabei de chegar em casa agora. Aí almocei, tomei um banho e toquei direto para cá. Eu passei no escritório ainda para falar, deixa algumas coisas lá, para secretária. Que olho é esse? Você estava chorando? Alguma coisa? Não, é sono mesmo, né? Eu tenho atrasado. Mas sabe de uma coisa? Saber que vocês estiveram orando não só pelo evento, mas pela minha vida, pela vida da Norma, é um consolo. É um consolo. Deus sabe as lutas que a gente está passando como família, as dificuldades que a gente enfrenta na vida pessoal, né? E Deus sabe a vontade que a gente tem de fazer a obra dele. Deus sabe também que somando da minha idade e da Norma, nós dois juntos já da Moisés, né? Então, quando o tempo vai passando assim, a gente vai falando, caramba, aquilo que antes não nos cansava. Quando eu tinha 30 e poucos anos, eu via essas pessoas com quase 60, sai tudo, mas irmãos são nobres. Agora chegou a minha vez de dizer, tenho compaixão de nós. Mas está tudo certo, gente, estou muito feliz. Só não fiquei feliz com uma coisa, tirava as crianças. Já bem que restavam algumas, mas antes do final, elas vão voltar para cá, ok? Porque, olha, se tem um grupo para quem eu gosto de falar é para as crianças. Né? E dizem assim que criança, não, é porque tem lá no trabalho, na linguagem dela. Você já reparou que criança entende tudo que a gente fala? Até o que não devia. Às vezes ela está ali brincando com uma coisa assim, aí você está conversando com alguém, ela olha e fala assim, isso assim. Seu menino, você está prestando atenção? Elas não precisam prestar atenção. Elas têm essa coisa assim, meio 360 graus, elas pegam tudo, elas estão ligadas em tudo, né? Quantos aqui são pais ou mães? Ou avós, né? Se é avô, é pai também, né? Quem é? Levante o braço, por favor. Ok, nossa. E quem é que é filho de alguém? Ok, tem os filhos de chocadeira, que vou levantar o braço. Vamos lá. Quem é pai, mãe ou avó, levante o braço. Opa. E quem é filho de alguém, levante o braço. Ok. Você não levantou o braço, filho? Levantou? Você é filho de alguém? Porque a história é a seguinte, pessoal, quando a gente é pai ou mãe, a gente jura de pé junto, a gente tem certeza que está dando melhor na educação dos nossos filhos, é ou não é verdade? Quem não vai responder a nada do que eu perguntar aqui, levante o braço. Então, quem é pai ou mãe, mas sim, é capaz de afirmar, eu faço o meu, mas quem é filho sabe que nem sempre os pais acertam. É porque o melhor não é o suficiente para educar filho. O melhor não é suficiente, porque os pais de vocês deram o melhor que eles tinham. E hoje a gente está velho, a gente reconhece isso, mas quando a gente era novo, a gente tinha quê? A gente sempre acha que faltou. Então significa que o melhor não é suficiente. Hoje eu quero falar com vocês, se no tempo da gente, que hoje somos adultos, já era difícil os nossos pais nos criarem, hoje com esse mundo tão confuso, é por isso que tem muita gente desanimada de ter filho. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês.
Deus nunca deixou ninguém desamparado em época nenhuma da história. Os recursos de Deus sempre estiveram disponíveis para quem buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: quem tem filho pequeno, que ainda está criando seus filhos até 10, 11, 12 anos de idade, quando seus filhos estiverem criados, o que você quer? Um filho obediente ou um filho responsável? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque a gente cria filho para ser obediente. E aí a gente precisa conceituar as duas coisas, obediência e responsabilidade. Eu vou conceituar o que é obediência. Obediência é quando alguém faz aquilo que a gente manda, ou quando a gente pede, ou quando a gente orienta e a pessoa faz exatamente o que a gente falou. Nosso fulano obedeceu às minhas orientações. Vamos ter uma resenha. Mas eu vou mostrar para vocês que filho obediente não é suficiente. Sabe por quê? Talvez você vá lembrar da sua cunhada ou da sua vizinha. Se eu não estiver aqui para mandar, você não faz, né? Sai da edição vermelha, né? Já ouviu a vizinha falar isso? Edição microfone, tá certo? Significa que se você está ali para mandar ele Tem que entrar mesmo. Obedece. Se você não está ali para conferir, ele não faz, porque você criou esse filho para ser o quê? Obediente. E você sabe que isso é tão prejudicial que as pessoas crescem com isso formatado na cabeça, aí vira um empregado que o patrão diz: se eu não tiver aqui para mandar, eles não trabalham. Aquele drone não está vendendo ainda? Tá, eu quero casar. Daí nasce o ditado: que engorda o boi. Por quê? Porque as pessoas foram criadas, educadas, treinadas para fazerem as coisas sob supervisão. Elas não foram criadas para serem responsáveis. Então, obediência é resposta a um comando. Responsabilidade é obediência a um princípio. O que é uma pessoa responsável? É aquela que faz o que precisa ser feito, mesmo que não tenha ninguém para dar a ordem. Porque ela já tem um princípio incutido no coração dela. Eu hoje estava num lugar, deixa eu ver onde foi hoje de manhã. Foi no posto de gasolina. Eu tomei um cafezinho enquanto abastecia, e eu olhei assim em volta das bombas, não tinha lixeira. Aí eu perguntei para um frentista: onde é que tem lixeira? Não, vai mesmo. Por que ele falou isso? Porque o chefe dele não estava ali. Não tem nada errado aí. Porque se o chefe dele estivesse ali, ele jamais ia me mandar largar em qualquer. O chefe ia dizer: pega o copo do cliente, rapaz, e depois você vai no lixeiro. Ou mostra para o cliente onde está a lixeira. Então a pessoa responsável é aquela que faz o que precisa ser feito sem que ninguém tenha que mandar. Porém, tem um segredo aqui. Os nossos filhos não nascem sabendo o que precisam fazer. Nós precisamos ensinar para que uma vez assimilado o comportamento esperado, eles possam depois assumir a responsabilidade sobre ele. Por exemplo, todo mundo sabe que você não pode pedir nada a ninguém sem pedir por favor ou com licença. Você sabe que qualquer pessoa educada não recebe nada de ninguém sem dizer, mas os nossos filhos pequenininhos não sabem disso. A gente tem que ensinar: meu filho, pede por favor, meu filho, pede licença, meu filho, diga muito obrigado. E aí você vai falando isso até que chega um momento que você já sabe que seu filho sabe. Agora sabe qual é o problema? A gente nunca deixa as crianças tomarem iniciativa. Como é que fala, menino? Como é que fala? Isso aqui estava aqui em cima. Quais são as palavrinhas mais? As entradas estão todas em cima. Tudo aqui, ó. Então. E aí, se a gente lembra o que eles têm que falar, aí eles falam com aquela cara que você sabe: com licença. Eu não sei se tem. Não é assim? Não sei se Você está sabe no final. por quê? Eu nem entrei na palestra ainda. Porque pai e mãe têm mania de querer ser relevante a vida inteira do filho.
Não tá deixando passar. Pai e mãe Qual de baixo? têm dificuldade de deixar os seus filhos assumirem responsabilidades, então. porque de alguma forma, é como se o papel deles estivesse diminuindo a vida deles. Mas Vocês ela não não vão achar que tem eu sou nada a ver com a ligação dali. Vai ficar assim. O Erasmo Carlos uma vez fez uma música que dizia assim: eu não sou mais menino. Não deixa sair. Ela tá ligada na saída. Ah, não. Você falou o sub. E às vezes eu vejo mães e pais tratando seus filhos que já deviam saber como se comportar, como se os filhos fossem bebezinhos. Aquele marmanjo que já tem mais tempo na cara do que eu, que não tenho barba. Então, fiz isso agora. Aí ele está saindo de casa, filhinho, bota um casaquinho, bebê. E aí depois a gente se pergunta, eles não crescem nunca. Aí fica um Neymar o resto da vida, que não sabe se comportar como homem. Então, eu trouxe aqui meus amiguinhos, quem fez o treinamento comigo. Foi do diabo tirar Lembra deles? concentração, Lembra? né? Esses aqui são macaquinhos. Vocês vão conhecer, quem fizer o curso de educação de filhos com eles vai conhecer mais de perto o macaquinho. Mas os macacos são uma metáfora que a gente usa para explicar essa coisa do pai, mãe, filho. Mas a verdade? Vem cá, gente boa. Qual é o seu nome? Felipe. Olha, meu filho Felipe. Deixa eu me apresentar. Felipe, meu filho, 4 anos de idade. Desde que ele era pequenininho, eu e a mamãe temos ensinado para ele que toda vez que ele for pedir alguma coisa a alguém, como é que você tem que pedir? Por favor. Fala que vocês eles já aprenderam. Não, eu faço também, mas aqui dá. Só que se a gente quando você chegar ligar e ficar repetindo para ele, quando é que ele vai tomar responsabilidade? Então eu já ensinei para ele que ele não pede nada de ninguém sem falar. É um certo, é um tablet. Então agora, se eu já sei que ele sabe, eu não preciso mais ficar repetindo. Então tudo que eu tenho que dizer, Felipe, a partir de hoje você já sabe que tem que pedir por favor das pessoas. Papai e mamãe não vão mais ficar lembrando você, tá ok? Tá ok, eu sou o senhor, papai. Isso, então esse aqui é o macaco do por favor, que eu carregava para o Felipe porque ele não sabia pedir por favor. A partir de hoje, eu já disse que não vou ficar repetindo mais de quem é esse macaco. Do Felipe. Então esse é o macaco do por favor que o papai carregava, agora você carrega. Ok, gente? O papel principal de pai e mãe é passar todos os macacos para os seus filhos. É ensinar os filhos o que eles têm que fazer. E uma vez que eles aprenderam, você entrega aquilo e passa a ensinar outra vez. Está claro isso para todo mundo? Aquela ali é a minha filha, né, cara? Normalmente quem pergunta. O nome da minha filha, tanto filho que eu nem sei os nomes. Mirelle, tudo bem, Mirelle? Essa é a minha filha Mirelle, de 7, 8 anos de idade. Papai e mamãe vem ensinando para ela, desde que ela era pequenininha, que todas as vezes que ela acordar, ela tem que fazer algumas coisas. Ela tem que arrumar a cama dela, ela tem que trocar a roupa, ir no banheiro, lavar o seu rosto, escovar os dentes e pentear o seu. Você já viu aquelas casas dos vizinhos de vocês? Que as crianças acordam toda desgrenhada, toda despenteada, com aquela boca com cheiro de cabo de guarda-chuva, com aquela roupa amarrotada e vem para a cozinha com a fome, porque já acorda com fome, não acorda com fome? E eles vêm para comer e quer sentar à mesa daquele jeito para comer. Aí você ouve a vizinha gritando, pelo amor de Deus, menino, vai no banheiro, vai nessa cara cheia de canela, vai lavar esse rosto aqui. Todo dia a mesma coisa, aquela ladainha. E o pior é que quando a mãe fala isso, olha para a cara do filho e está com aquela cara de paisagem. Porque está entrando aqui. Mas a minha filha Mirella não, desde que ela era pequenininha, eu e a mamãe, você vai ver o que ele vai falar. Eu já entendi o que ele vai falar. A gente ensinando para Mirella que quando ela se levantar, desde que ela é pequena, arruma a caminha dela. Por que a gente espera de uma criança de 4, 5 anos que o lençol fique esticadinho? Nós estamos esperando que a iniciativa correta.
de que ela aprenda que arrumar o quarto é responsabilidade. Nós ensinamos para a Mirella que toda vez que ela brincar, ela pode usar os brinquedos, mas depois ela precisa. Você já me ouviu nessa palestra? Ela precisa guardar. Ela já aprendeu isso desde que era pequenininha. Então, essas orientações que nós demos para ela, eu e a mamãe não conseguimos mais. Até então, quem carregava o macaco da arrumação no quarto? Vou botar o cesto lá para A baixo. partir de hoje, quem carrega? Pode conversar aqui. Porque eu já descobri que ela já aprendeu, vocês viram? Vou dar uma melhoria. Então, fala pro papai. Tô Quando raivoso. você acordar, o que você tem que fazer? Dá os macaquinhos para vocês descerem lá. Tá bom. Deixa eu criar minha filha, a sua irmã, deixa o papai ensinar. O teu irmão mais novo já sabe, você não sabe. Vamos dar uma segunda chance para ela. Diga, Mirella. E quando você acabar de brincar com os seus brinquedos, o que você tem que fazer? Guardar. Lógico. Todos os brinquedos. Então, como eu sei que ela já sabe, o que eu faço com o macaco? Eu passo o macaco para ela. Pronto. Acabou a minha responsabilidade com os meus filhos, certo? Não. Não. Eu vou passar a ensinar outras coisas, mas essas eu não repito mais. Mas eu não disse que pai e mãe têm essa necessidade doentia de ficar dando sermão nos filhos. Eu chego no quarto da Mirella no dia, os brinquedos estão todos espalhados e ela está querendo sair para ir assistir televisão ou para ir para outro lugar. Se eu sou um pai desses, o que eu ia falar com ela? Pode falar alto. Exatamente, guarda esses brinquedos todos, está tudo espalhado. Quando eu falo isso, o que acontece? O macaco volta para mim. É por isso que os filhos de vocês não assumem responsabilidade. Porque vocês estão sempre lembrando para eles tudo que eles têm que fazer. Fala, Deus. E aí vocês falam assim, é a última vez. É a última vez, irmão? Nunca vai. É a última até a próxima. Vocês estão percebendo que o problema de vocês com seus filhos é muito grave? Porque está todo com vocês? Agora, o que é que eu tive que falar com a Mirella para o macaco não voltar para mim? Segura. Meu filho, 4 anos de idade, eu levo ele na casa do pastor, ele chega lá, vira para a esposa, a irmã Rosângela, e ele vira assim, tia, me dá um copo d'água. Porque as crianças têm essa coisa, né? Todo mundo é tia ou tia, né? E esquecem ainda mais importante, que é a polidez, a educação. Aí na hora que ele fala, tia Rosângela, me dá um copo d'água, eu olho para ele e falo, só conferir. Quais são as palavrinhas, Marcos? Quando eu falo isso, o que acontece? O macaco pula de volta para mim. Ele vai dizer, tia Rosana, por favor. O que você tem que fazer para você corrigir o seu filho sem pegar o macaco de volta? Vocês vão ter que esperar a palestra avançar um pouco. Senta lá e a gente volta já já. Estou doido para derrubar o teclado da menina. Ai, ai. Eu acho que eu já consegui a atenção de vocês, né? Já. Então vamos lá. É o Nixon. Nixon não é o... Lincoln. Lincoln é outro presidente dos Estados Unidos. Não é o Nixon, é o Lincoln. Toda vez que você vê o meu pé, você não costuma dormir na hora da mensagem, né? Nem alguém ficar conversando com você. Porque tem uns caras que vai para a sala de som para ficar conversando. E aí o robô está aqui, a gente fica esperando a outro slide. Então, o Riga. É só na França. Não, Riga não, é. Riga. Não dorme, não. Toda vez que você vê minha mão passar aqui, você troca lá, tá bom? Se vocês verem minha mão passar aqui e não trocar, todo mundo limpo. Tá bom? Fica sem passar o meio. Gente, quando a gente fala de educação, eu já passei mesmo. Toda vez que a gente fala de educação, a gente põe a culpa na escola. Tem algum educador aqui? Professor, professora, diretor, diretora?
Eu sou professor também, e eu sei que a gente tem uma tendência enorme de transferir responsabilidade na nossa sociedade. A gente fica tentando consertar o professor, a gente engole esse discurso que os professores estão todos ideologizados, que os professores não sei o quê, que os professores não sei o que lá, que não se faz mais professor como antigamente. Aí a escola vem dizer assim, não, os alunos, nossas crianças de antigamente é que eram boas. Aí a gente tenta consertar os alunos. Aí a gente tenta conversar com os pais. Aí a escola chama um pai. É legal que todo professor é treinado no eufemismo, né? Eufemismo é uma figura de linguagem utilizada quando você quer amenizar as coisas. Então, se você já foi em reunião de escola, a professora chega e diz assim, mãe, seu filho é uma criança maravilhosa. Mentira! Nossa. Isso é eufemismo, ele é o bicho na sala. Mas é que ela não pode falar assim do seu filho, então ela usa de eufemismo. Seu filho é uma criança maravilhosa, mas assim, tem uma coisinha não, tem muita coisa. Tem só uma coisinha assim, que precisava, que ele é uma pessoa assim muito sociável. Não, é que ele não para quieto no lugar. Ele gosta muito de interagir com os colegas, não, é que ele fala o tempo todo. Mas o professor não pode usar essa linguagem tão aberta. Na verdade, onde é que está o problema? É na escola, no aluno, com os pais? Onde é que está o problema? É que a gente procura a solução no lugar errado. Eu vou contar uma história para vocês, porque a gente fica pondo a culpa no sistema educacional, a gente fica colocando a culpa no professor, mas aconteceu um episódio, esse é um fato real que aconteceu lá na Austrália, foi contado por um piloto de avião, o Gary Yates, que é o meu líder nos Estados Unidos, e o Gary Yates contou para nós essa história. Aconteceu o seguinte, uma senhorinha mudou-se do interior da Austrália para a capital, e ela despachou a maior parte das coisas dela de caminhão, mas alguns itens mais pessoais ela trouxe consigo no avião. Dentre essas coisas, ela despachou uma jaulinha, esse cagezinho que o pessoal transporta animal, lá na Austrália não carregava em cima na cabine, tinha que ir junto no compartimento de carga. E ela despachou. E aí quando ela saltou lá no aeroporto, ela foi lá no setor de bagagem, falaram com ela que não era ali, que ela tinha que ir lá no setor de saúde pública e tal, porque era um animal que estava chegando. E os caras, na hora de descarregar o avião, eles pegaram a jaulinha e viram que o gato estava morto. Ai, cara. E aí pensaram, como é que nós vamos entregar agora essa jaulinha com o gato? Enquanto isso, a senhorinha está lá no balcão, cadê meu gato? E aí o funcionário vira para o chefe dele e diz assim, o que nós vamos fazer? Aí um outro funcionário teve uma excelente ideia. Por que a gente não vai nos abrigos de animais aqui na cidade e não procura um gato igualzinho da senhorinha? Era um gato cinza escuro, quase negro, bem desses bem comuns. Lá em casa tem uma, que assim a minha filha botou o nome dela de Slow. Pretinha ela chama de Slow, que é neve. Aí o chefe disse, boa ideia, então vamos fazer melhor. 2 funcionários de moto vão pelos abrigos da cidade e eu vou tentar engabelar a senhorinha aqui, ganhar um tempo com ela. E a senhorinha ficou, cadê meu gato? E o gerente disse, calma, minha senhora, tem papelada, tem a saúde aqui, precisa ver o seu animal, vacinação e tal, tarará. Daqui a pouco o telefone toca, o funcionário chega, igual da senhorinha, o chefe, cola aí, que ela está nervosa. Quando chegou, não é que o gato era a réplica do gato da senhorinha. Eles tiraram o gato morto da jaulinha, pegaram o gato vivo, deram uma penteada nele, botaram o cordãozinho, né, a coleirinha do gato morto, no gato vivo e foram lá entregar para a carinha. Os funcionários ficaram tudo assim, para ver qual seria a reação dela. Aí o gerente chegou, a senhora me desculpa, papo de gerente, tem gerente aqui? Aquele papo, não é treinado, não, a senhora me desculpa, tivemos outras dificuldades, mas aqui está o seu animal. Quando ela pegou a jaulinha, que abriu a jaulinha, o gato botou a cabeça para fora e fez. Não, vamos lá, todo mundo fica mais bonito. Por isso que eu queria as crianças aqui, tá vendo, pastor? Se tivesse as crianças aqui, não dava essa coisa. Agora
agora fica esse sujeito com vergonha de miar. Vai ter que miar. Tirou as crianças, vai ter que miar. Tá bom? Vou rebobinar a fita, vamos lá. Ela abriu a jaulinha, o gato botou a cabeça. Só um minuto, a senhorinha também, né? Porque tem cabelo branco e não vai miar. Tá bom? Então vamos lá. O gato botou a cabeça para fora e fez. Porque está com o neném no colo, não faz miau. Gente, eu estou com a minha visão aqui, ó. Olha para dor de para-brisa. Se não miar, eu vou ver. O gato botou a cabeça. O senhor lá atrás. Ele está segurando a cabeça aí. Olha para o lado, não. É isso, olhou para o lado. É o senhor mesmo. Na última, é isso, senhor. Olhou para mim. Não, é para trás, não. É o senhor mesmo. É a miar também. Então vamos lá. O gato botou a cabeça para fora e fez. Aí, agora, na hora que o gato viu, a senhorinha falou: não é meu gato. A minha senhora, não é sua jaulinha? É. Seu gato é um gato cis escuro? É. Essa não é a coleira do seu gato? É, mas não é meu gato. Como, minha senhora? Meu gato estava morto, eu trouxe ele para enterrar. Já nem morto mesmo. Qual foi o erro que a companhia aérea cometeu? Não anotar? Muito bem, Ana Carolina. Não, ela não ouviu essa história do treinamento. Não conta essa história. Essa eu bato para palestra, né? O erro da companhia aérea foi partir do pressuposto que se o gato estava morto com eles, a culpa era eles. É isso que está acontecendo nas escolas. De onde o gato veio morto? Veio da casa dele. Aí junta aquele monte de criança na escola. E aí a gente diz que o problema está na... Mas o gato veio morto de onde? E porque a gente não vai nas casas para saber qual é o problema, a gente parte do pressuposto que se as crianças estão dando trabalho na escola, o problema está com a escola. Faz sentido isso para os irmãos? Mas é que a escola é um ajuntamento de todas as famílias da comunidade. Tudo que tem de melhor na comunidade está na escola, mas todas as deficiências da comunidade se acumulam na escola. Porque a escola é um resumo, um sumário, é uma concentração das famílias que povoam aquela localidade. Ora, o que não mudou no processo educacional? As crianças ainda vão à escola, os pais mandam seus filhos para a escola, os professores vão para a escola, o governo ainda é responsável pelas diretrizes, nós temos uma lei federal, ainda existe ensino público e privado, centenário no Brasil. O que mais não mudou na educação? O que vocês me dizem? Que continua do mesmo jeito de quando a gente estudava. Pode falar mais, pode acontecer até errado. O formato da sala mudou? Não. As carteiras mudaram o jeito de ser, aquelas fileiras? Não. Mas sabe o que mais mudou na educação? O que mais mudou não foi a parte da escola. O que mais mudou foi a maneira como os pais educam seus filhos. Se você colocar no Google aí, no seu smartphone, o papel do professor da educação infantil, o Google vai dar 3.530.000. Quando eu fiz essa pesquisa, deu isso aqui. Tem mais informação da influência do professor na vida das crianças do que da influência dos pais. Eu escrevi um artigo chamado Tio Demais e Pai de Menos. Funciona assim: quando eu era criança, a minha mãe, Dona Alci, ela me levava para a escola quando eu era bem pequenininho. Mas eu morava no morro, lá em Duque de Caxias, e aí minha mãe foi trabalhar de empregada doméstica e minha avó me levava até a esquina da avenida que eu morava e ficava lá no alto do morro vigiando eu descer. E minha avó dizia assim: Dinah, vai descendo e vai olhando para trás para você ver que vovó está aqui te olhando. E eu ia descendo para
para ver se a dona Filhinha estava lá. E aí quando chegava lá embaixo, que eu dobrava assim, a escola ficava logo depois da esquina, eu dava a última olhadinha, eu estava vendo minha avó lá de cima. Não dava para ouvir, mas eu acho que minha avó dizia, Deus te abençoe. Eu ia para a escola todo dia assim. Quando eu chegava lá, a gente formava filhos, os meninos de um lado, os meninos do outro, a gente formava, cantava o hino nacional, fazia a saudação à bandeira e ficava para a sala. Era uma escola municipal que funcionava numa igreja presbiteriana, lá em Duque de Caxias. Na hora da merenda, você sabe o que eu levava para a merenda? Tinha aquelas lancheiras aqui do lado, que eram aquelas garrafas de plástico. Como tem gente velha aqui, está todo lembrando, né? Pelo amor de Deus, aquele gosto. Que suco, era que suco. Que suco. Quando estava boa maré, era groselha. E a tampa da garrafa era um copinho. Olha, tô falando. E a minha merenda era pão com manteiga e açúcar. Nossa, que delícia. Se fazia bagunça, a professora me levava lá na coordenadora. Nossa, dona Maura, ela era brava. A gente é uma alma dando. A moça que cuidava, que fazia a limpeza, era uma dona Nininha. Hoje em dia, quem é que leva as crianças para a escola? Na maioria dos casos é o tio da avó. Não é o tio da avó? Quando a criança chega na escola, quem recebe a escola é o tio da portaria. Quando a criança chega, o tio da portaria recebe, ela vai para a sala de aula, quem está lá é a tia. Se faz bagunça, o tio do corredor chama atenção. Na hora do recreio, ela vai para quem? Para o tio da cantina. Na hora que ela volta para casa, quem traz? Tio da perua. Tio da van. Quando ela chega em casa, quem está lá é a tia que toma conta da casa, porque o pai e a mãe estão trabalhando para pagar a conta de tanto tio. Como a gente não quer criança desocupada, a gente põe o tio do judô, tio do balé, tio do comum, tio da natação, tio do violão. É tio demais e pai de menos. Ainda bem que somos crentes, amém, irmãos? Domingo a gente apronta as crianças, traz para a igreja e entrega para quem? Nem na igreja a criança tem pai e mãe. Cadê os filhos de vocês? As pessoas hoje não procuram igreja se a doutrina é boa, elas procuram se tem departamento infantil. Porque elas não conseguem manter seus filhos ao seu lado. Elas dizem, não, porque o culto é muito, você não consegue manter 10 minutos. E a culpa é da escola? A culpa é da igreja? Onde o gato vem louco? De casa. Põe para comer, quem é que dá disciplina para a criança? É a galinha pintadinha. É a criança diante do trono, é a Aline Barros. Porque tem que distrair a criança para enfiar o garfo na boca, se ela estiver atenta, ela não come. Nós estamos com um problema sério no tempo da pós-modernidade. Nós esvaziamos a função docente, que é para ensinar, transferir conhecimento, e estamos exacerbando no professor a função subparental, que é educar e treinar moralmente. Você consegue mexer no carro e é o carro certo que ele falou que dá problema. Lembra da reunião da professora com os pais? Aí a professora, no meio daquela conversa, disse assim: foi por isso que nós chamamos vocês aqui, porque nós estamos precisando da sua ajuda. Aí você sabe o que o pai e a mãe falaram para o professor? Mas eu vim aqui na escola para ver se vocês podem me ajudar, porque eu também não sei o que fazer com o meu filho. Lá no Espírito Santo, onde eu morava, tem um ditado que diz que na briga do mar, com o cheiro, quem sofre é o marisco. Aqui é tudo queima. Se os pais não sabem o que fazer, se os educadores não sabem o que fazer, quem sofre? Até aqui, quantos já estão com raiva de mim? Ninguém ainda? Olha, ainda tem chance. Mas vamos lá. O papel dos pais no processo da educação infantil é serem os governadores morais de seus filhos.
Todo pai e toda mãe tem a obrigação social e espiritual de serem os governadores morais de seus filhos. Os irmãos que estão treinados, eles vão ensinar isso detalhadamente para vocês. Mas deixa-me dizer, há 3 coisas que as crianças pequenas na primeira infância não possuem. Elas não têm sabedoria, elas não têm idade e nem experiência de vida. Quem deveria ter? Os pais deveriam ter. Se os seus filhos não têm idade, nem sabedoria, nem experiência de vida, é o convívio com o pai, com a mãe, com os avós, que vai transferir aquilo que é importante da família para essa criança. Então os pais têm essa obrigação de serem os governadores morais. Mas aí nós temos o fenômeno da deserção. Escreva, se você tem papel, escreva o que eu vou lhe falar, porque eu sou filho de um pai que morreu quando eu tinha 1 ano de idade. Eu fiquei órfão de pai com 1 ano de idade, para completar 2 anos de idade. Mas a orfandade, ela não vem somente pela morte de um ou de ambos os pais. Anote aí, a orfandade vem pela morte dos pais, a orfandade vem pelo divórcio. E deixe-me explicar como é que a orfandade entra no coração dos filhos através do divórcio. Vocês já repararam como é que a sociedade está ensaiando para contar para os filhos? Tem até um livro cristão ensinando os pais como passar para os filhos a informação da separação. Mas normalmente a conversa é assim: os pais que estão se separando sempre com seus filhos pequenos e dizem assim: sabe, papai e mamãe estão se separando, mas nós precisamos dizer que está tudo bem. Continuamos grandes. Que mentira do inferno! Você separa de amigo? A Bíblia diz: como andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Você está separando porque não tem mais acordo, acabou. Então não diga para o seu filho que está tudo bem, não está bem. Não diga para o seu filho que continuam amigos, porque não continuam amigos. E a mentira ainda fica pior. Continuam os grandes amigos. Sabe o que é mais legal? Você agora vai ter 2 casas. Mentira, não vai ter nenhuma. O Renato Russo era filho de pais separados e ele dizia: eu já morei em tanta casa que eu nem me lembro mais. Eu moro... Não fica com medo de falar que você sabe não, porque eu já admiti que eu estou meio desviado aqui. O que ele dizia? Eu moro com quem? Está vendo como tem gente que sabe, Renato Russo? Você se converteu, mas não apagou a memória, você não reiniciou o disco rígido. Você desconectou aqui? Por causa do E aí, chega o fim de semana, é o dia de ficar com o pai. Aí o pai chega para a mãe e diz: você não pode segurar esse fim de semana que eu vou sair. Vai sair para Singapura, né? Quer dizer que fim de semana eles não têm pai. Até o dia que é para eu sair e me divertir, você não pode ficar com 6 filhos. Então, se ligar, como é que pode ser que está tudo e continuamos grandes? Então a orfandade vem pela... Opa, tem 2 deu aí. Descobri que estava faltando. Poxa, quando preciso começar de novo ou pode ir daqui para frente? A orfandade vem pela morte de um ou ambos os pais. A orfandade vem pelo divórcio. E terceiro, a orfandade vem pela deserção. O que é a deserção? É aquilo que normalmente se chama de alienação parental. É quando pais e mães não cumprem o seu papel social e espiritual de governadores morais dos seus filhos. Eles os entregam a qualquer pessoa que traga qualquer influência. Se você pegar aquele filme Clube do Imperador, o professor de história vai visitar o pai de um aluno que dava muito trabalho, era um senador americano. E o professor senta com aquele senador americano e diz assim: eu estou tentando ensinar algumas coisas para o seu filho sobre ética, respeito, sobre isso, aquilo, outro. O senador olhou para ele e disse: como que você está ensinando isso para o meu filho? Você tem que ensinar história. Quem matou quem, por quem, quando? Essas coisas quem ensina para o meu filho sou eu. Não.
João 5,19, Jesus fala assim: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que viu fazer o Pai. Porque tudo quanto este fizer, o Filho semelhantemente faz. Os seus filhos, invariavelmente, vão repetir a sua conduta. Por isso que é tão importante que você se certifique da sua conduta e que os seus filhos estejam por perto, porque eles vão repetir aquilo que você fizer. Eu nem sei até que horas eu posso ir, mas eu estou indo, tá bom? Você vai até as 3 da manhã. As demandas sobre as crianças e adolescentes também mudou. Nós temos crianças e adolescentes hoje à beira de um ataque de nervos. Nós temos crianças e adolescentes hoje usando drogas por recomendação médica, a tal da Ritalina. Porque nós temos crianças tão estressadas, adolescentes tão estressados, pela sobrecarga que eles estão sofrendo, que nós não sabemos mais o que fazer. Eu estava numa das escolas mais caras de Brasília, por questões éticas não posso dizer, uma das escolas de classe média alta de Brasília. Eu fui dar uma palestra lá, e a diretora da escola, numa reunião que eu tive com ela, ela me disse o seguinte: fizemos a opção errada. Nós optamos pelo aluno e abandonamos a família deles. Porque a opção daquela escola é que foi uma das primeiras escolas de Brasília a ter turno e contraturno. Das crianças ficarem o dia inteiro, estudavam de manhã e tinham atividades extras ao restante do dia, e os pais passavam lá para buscar as crianças entre 5 e 6 horas da tarde. Deixava-os às 7 e pegava às 6. A criança chega em casa, deita, 11 horas. dorme também, está cansado. Acabou. Ela disse: nós não fizemos nada com a família. E a frase final dela é a seguinte: formamos excelentes profissionais nessa escola, cidadãos nem tão exemplares assim. Aquela escola tinha um alto índice de delinquência infanto-juvenil, um alto índice de adolescentes usuários de drogas, e uma boa parte deles, quando saíam dali para as faculdades, alunos que criavam muitas ocorrências. A ênfase hoje está no preparo acadêmico e não no preparo moral. Vejam se é verdade. Conhecem esse rapaz? Qual é o nome dele? Pergunto para vocês: o que faltou nesse rapaz? Competência ou virtude? Ele estudou nas melhores universidades do Brasil, fez cursos fora do Brasil, qualificação elevadíssima, um mega empresário, o maior empreiteiro do Brasil. A empresa deles não está quebrando por falta de competência, mas está quebrando por falta de... E porque lhes faltou virtude, o pai dele disse: já era assim desde o meu tempo. Um dia bateu lá no escritório dele, esse moço que está de óculos escuros lá na ponta, alguém lembra dele? Japonês. Famoso no Brasil inteiro. Competente? O que faltou nele? Competência ou virtude? Virtude, porque depois pegaram ele envolvido também em alguma coisa não muito correta, quando ele era policial na fronteira, e ele mesmo teve que andar com tornozeleira eletrônica. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês podem investir o quanto quiser na formação acadêmica dos seus filhos, mas o que vai transformar seus filhos e filhas em pessoas bem-sucedidas é a virtude que vocês plantarem no coração deles, pelo exemplo de vocês e pelo ensino da palavra de Deus. Nós não podemos botar um peso no prato da balança e esquecermos do outro prato. Lembram que Jesus falou que não se põe vinho novo em odre velho, não se põe remendo novo em pano velho. Você querer dar uma boa formação acadêmica para um caráter corrompido, vai perder todo o investimento.
Ou não é verdade que muitos de vocês dizem assim: o meu pai não tinha estudo, meu pai não tinha dinheiro, mas meu pai era um homem muito honesto, muito honrado. A palavra do meu pai valia muito. Eu fiz uma pesquisa na internet sobre os tipos de pai e a influência deles na educação de seus filhos. O Gary Yesu trabalha com várias opções. Ele tem um livretinho ali chamado Que Tipo de Pai é Você? É um livretinho de R$10 se você quiser comprar lá no final. Mas eu quero trabalhar com 3 tipos de pai para poder encerrar e pegar meus macaquinhos de volta. O que é isso aí? Quem tem funil em casa? Opa, a senhora ali. Senhora ali. Isso, quem perguntou mesmo. Para que a senhora usa o funil? Café. Encher de quê? Então, o que é um funil? É difícil a gente pensar numa coisa que usou a vida inteira e nunca precisou se perguntar o que é aquilo. Um funil é um instrumento de transferência, que você transfere o conteúdo de um recipiente para outro. O funil é um bom exemplo da paternidade. É através do exercício da paternidade que você transfere o que está no seu coração para o coração dos teus. Deuteronômio diz: as palavras que hoje te ordeno estarão no teu. E tu, professor da escola dominical, e tu, líder do ministério infantil, é isso? Quem? E tu as inculcarás aos teus. Quem é que transfere o que para os filhos? Transfere o que está no próprio, porque a boca fala. Então quem vai encher o coração do seu filho é você. Do que você falar para ele. Agora, se você não falar nada, o coração do seu filho fica vazio. Qualquer um que chegar coloca qualquer coisa dentro dele. Passa o videozinho da jabuticaba aí para mim, por favor. Eu gravei esse vídeo lá no meu quintal. Ele tem 1 minuto e uns quebradinhos. Bom dia, pais e mães. Em todas as coisas nós podemos pegar exemplos para a gente poder aprender um pouco mais sobre paternidade bíblica. Hoje pela manhã eu estava colhendo algumas jabuticabas no nosso pezinho aqui de casa. E para minha surpresa, eu retirei uma jabuticaba que me chamou muito a atenção. Quando eu mostrei para a Norma fez um comentário que eu quero compartilhar com vocês agora. Todos nós sabemos como é uma jabuticaba. Uma das frutas mais doces e mais gostosas que você pode experimentar. E ela tem esse formatinho aqui. Mas a jabuticaba que nós retiramos do pé, ela estava achatada, e a razão é porque ela cresceu espremida entre 2 galhos. Quando eu mostrei para a Norma, ela me disse: assim é uma criança educada num lar com uma paternidade autoritária. Ela cresce espremida entre um pai e uma mãe, ou entre pessoas que a educam, que interrompem o seu crescimento saudável, colocando limites muito estreitos para essa criança. Ela não consegue se desenvolver de forma madura, saudável e dentro do formato que ela foi designada para crescer. Queremos chamar a sua atenção. Toda criança precisa de um pai e de uma mãe equilibrados. Nós não podemos nem ser pais permissivos, nem tampouco sermos pais autoritários, porque em qualquer um dos casos, o crescimento dos nossos filhos fica prejudicado. E todos nós queremos que os nossos filhos cresçam saudáveis, equilibrados e que sejam, no final das contas, crianças doces. Conheça um pouco mais sobre paternidade bíblica e paternidade saudável visitando a nossa página no Facebook GFI Brasil ou através do nosso site udf.org.br. Um abraço, até o próximo vídeo. Esse é o meu pezinho de jabuticaba que eu tenho num vaso. Era um sonho de infância ter um pé de jabuticaba. Quando eu construí a minha casa, eu plantei num vaso e dá o ano inteiro. Hoje mesmo eu fui lá olhar, minhas jabuticabinhas está lotadinha, coisa mais lindinha. Volta lá para o funil. Então, podemos ser pais permissivos ou autoritários. Olha o funil do pai autoritário. Qual é a característica desse funil? Muito estreito. Você conhece pais autoritários que não deixam a criança fazer nada, não dá liberdade para nada, a criança cala a boca, cala a boca, perguntei nada para você. Você não sabe de nada.
os dentes. Pais autoritários têm a tendência de criar filhos hipócritas. É aquela criança que se comporta na frente do pai e pinta o 7 e borra o 8 quando está longe. É aquele que quando o pai ou a mãe é chamado na escola que houve uma reclamação. Meu filho, você deve estar falando de outra criança. É aquele pai, aquela mãe rigoroso no que diz respeito às questões de fé, tão rigoroso, que quando o filho está longe, parece outra criatura. Eu tinha vizinhos que eram assim, que as filhas usavam umas botas, e elas estudavam comigo. Cada esquina que a gente dobrava para ir para a escola, o pós da saia dobrava. Porque quando elas chegavam lá, já estavam de mini saia. Quando elas iam voltando, cada esquina, desdobrava o pós. O filho não podia, a gente usava bermudinha para ir para a escola, né? O menino não podia, ele tinha que ir de calça comprida. Mas era um dos caras que mais sabia jogar bola, porque quando ele chegava lá, ele puxava a calça até em cima, tirava o sapato, que ele não podia de tênis, e jogava descalço, batia um bolão, Daniel. Mas o pai dele achava que ele era um anjo maluco, quase um querubim. Filhos de pais autoritários tendem a criar filhos hipócritas. Você nem sabe quem é o seu filho. Todo mundo sabe, menos você. Mas tem um outro tipo de pai, que é o pai permissivo. Qual é a característica desse funil? Boa noite, gente. O que é que tem esse funil de interessante? Vai soltando. Hã? Ele está de ponta cabeça. Se você for tentar encher a garrafa com um funil assim, o que acontece? Derrama tudo. Você sabe o que é um pai permissivo? Deixa a criança solta. Lembra a propaganda da ONU? Deixa a criança solta, porque se sujar faz bem. Aí nós temos aqueles pais que não têm o mínimo controle. Sabe essas... Eu estou escrevendo um livro chamado Mães Doidinhas e Seus Filhinhos Adotados. É um livro de charges. Ele é para rir no início e chorar depois. Mas a mãe, hoje em dia está assim, minha irmã. A mãe tem aquele garotinho de 4 anos, sabe aquele garotinho de 4 anos? Ela chega, abre o guarda-roupa e pergunta: filho, que roupa você quer vestir? É por isso que o Capitão América vem para o culto. O Batman vem, o Homem-Aranha vem. Porque tem essas mães, esses pais doidos, que deixam a criança de 4, 5, 6 anos escolher a roupa. Eu disse que essas crianças não têm nem idade, nem experiência, nem sabedoria. Esses pais são aqueles que vão no self-service. Quantos aqui, quando chega no self-service, não sabem o que botar no prato? De tanta opção. Eu vou levantar o meu braço, seja honesto. Isso, ok, tem gente que fica só meio em dúvida, porque ele levantou meio braço só. Agora você imagina a mãe dessas doidinhas, um pai desses doidinhos, chega com a criança no self-service, e qual é a pergunta que eles fazem? Você quer comer? Vocês conhecem muita gente doidinha, né? O que a criança de 5 anos escolhe? Batata frita. Vocês sabem disso e ainda deixam eles escolherem. Se você deixar o seu filho escolher o que ele come, ele vai querer Danone em toda a refeição, porque um Danoninho vale? Não vale por um bifinho. Deixa o seu filho comer só o Danoninho, você vai ver ele aneiro. Um bifinho vale por um bifinho, um Danoninho vale por um Danoninho. São esses pais que quando o filho é pequeno, deixa eles fazerem o que eles quiserem. Aí quando chega na adolescência, eles ficam com medo. Aonde você vai? Com quem você vai? Que hora você volta? Que roupa é essa? Que música é essa? Pô, tá querendo pegar no meu pé, pô? Que saco! Você criou o bicho solto, agora quer botar coleira? Fala Deus! Você achou que ia conquistar o coração do seu filho largando ele de qualquer jeito? A Bíblia diz que a criança entrega a si mesma e envergonha a sua mãe. Quem cria filho assim com permissividade está investindo para passar vergonha no futuro.
ver que já tem gente começando a ficar meio incomodada. Daqui a pouco já vai ficar meio chateado. Não vou ficar chateado. Tá claro, gente, até aqui? Aí quando chega na adolescência quer puxar o cabresto, aí perde o filho, aí vem o pastor dizendo, pastor, olha meu filho, está tão rebelde, não é rebelde. É porque pais permissivos tendem a criar filhos sem controle. Essa criança não aprendeu o que é limite em idade nenhuma. É agora, com 12, 13 anos, que você vai querer ensinar limite? Você, pai, que deixa o seu filho pegar o carro, não é melhor eu ensinar a dirigir, porque quando ele for para a autoescola ele já sabe. Que conversa é essa, está ensinando seu filho a ser transgressor da lei? Não. E nós estamos fazendo as coisas, gente, sem nos questionarmos. Aí te põe a criancinha no colo para ela ficar mexendo com o volante. Pais permissivos tendem a criar filhos sem controle. É aquele que você fala com ele e a criança não obedece ninguém. Você lembra da minha mãe, Dona Alci? Conheceu minha mãe? Não, né? Eu já falei da minha mãe aqui, né? Que ela não trabalha. Se eu fizesse bagunça na vizinhança, o senhor Otávio falava assim, eu vou contar para a Dona Alci, hein? Nossa, eu morria de medo, porque se um vizinho falasse qualquer coisa para minha mãe, você acha que minha mãe ia questionar vizinho? Hoje aqui na igreja, se o irmão chamar a atenção do filho dos outros, você não cria nem os seus irmãos, vai orar. Filhos sem controle. Ninguém tem autoridade. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que essa ferramenta que vocês estão trazendo de paternidade vai criar uma nova geração de pais que vão criar seus filhos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E sabe o que é mais legal? É quando você cria uma comunidade de pais que tem a mesma mentalidade. Porque no livro dos Juízes diz que cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Nós temos que botar um ponto final no livro dos Juízes. Porque o Senhor falou que Ele daria ao seu povo uma só mente, um só coração, para o bem dele e para o bem dos filhos dele. Então, quando a gente tem uma comunidade de pais que cria os filhos do mesmo jeito, você sabe o que acontece? A tarefa fica leve. Por quê? Na hora que alguém vê essa menininha aqui, ela está fazendo uma coisa errada, alguém chega lá, onde você vai, menina? Aí o papai e a mamãe ensinaram que quando alguém que é amigo do papai ou da mamãe fala qualquer coisa com ela, ela tem que parar e ouvir respeitosamente. E aí nós não criamos crianças permissivas. Porque o gato vem morto. Vem cá, meu filho. Meu filho Felipe. Eu não vou entregar o segredo do curso, não. Porque eu quero que vocês façam o curso. Mas tudo que eu quero na minha vida é que o meu filho Felipe cresça um homem responsável. Que quando ele estiver na escola, ele vai estar lá, ele não está representando só a ele mesmo. Ele está representando a família dele. Então, quando alguém chama o Felipe, ele está chamando um membro da família Barradas. E o Felipe precisa saber que o membro da família Barradas tem alguns princípios e valores, que aonde qualquer um dos nossos membros esteja, está representando a nossa família inteira. A minha filha, eu quero que a minha filha seja uma menina que assuma as responsabilidades dela, porque ela tem um monte de amiguinhas. E um dia, uma amiga vai fazer aniversário e vai dizer: mãe, eu não quero festa, eu quero que a senhora traga 5 das minhas melhores amigas para dormir aqui em casa. E aí ela convida a minha filha, sabe por quê? Porque eu criei uma filha tão responsável que todo mundo quer ser amigo da minha filha. Todos os pais querem que as suas filhas sejam amigas, porque a minha filha virou uma influência positiva. Ela vai estar com as outras amigas dela dormindo lá na casa da colega e elas vão fazer aquela bagunça, noite do pijama, manja, contando história de terror, comendo pipoca, mas quando acordar de manhã,
Quando todo mundo saiu do quarto, a minha filha disse: ô gente, vamos arrumar o quarto, não vamos deixar para a mãe da fulana arrumar. Porque aonde ela estiver, ela representa a família Barradas. Mas vocês sabem o que é melhor ainda? O Senhor Jesus falou assim: assim brilhe a vossa luz diante, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Coloca os outros 2 videozinhos, são 2 depoimentos. Fica aqui com o papai para vocês assistirem. A maior experiência que nós tivemos foi trabalhar com como criar seus filhos na escola. Nós encontramos uma profissional da educação totalmente desesperada. E ela falou: você sabe por que vocês estão aqui? Eu falei: mais ou menos. Ela falou: os filhos de vocês chamaram a nossa atenção, dizem bom dia, pedem com licença, agradecem com muito obrigado, pedem por favor, respeitam a autoridade do professor. Então, nós fizemos uma reunião pedagógica e aí veio a ideia: chama os pais aqui para saber como é que eles educam esses meninos. Aí apresentamos o material para ela, levamos o material para ela conhecer, falamos que era um curso, e ela disse: olha, a porta da escola está aberta para vocês. Agora a gente quer que você dê uma palestra para os piores alunos da escola. Eu falei: olha, não é bem assim, e a ideia é interessante, mas o objetivo está errado, porque o alvo está errado. Nós precisamos falar com os pais desses alunos. E, para a glória de Deus, houve uma grande mudança no comportamento daquelas crianças. Nós só ensinamos para eles que eles precisam amar os seus filhos e precisam dar algo diferente do que eles receberam. E essa é a maior experiência que nós tivemos. A experiência mais marcante com os cursos de paternidade bíblica é, de fato, essa experiência da escola. Antes de soltar outro vídeo, esse casal mora num lugar do Distrito Federal chamado Cidade Ocidental, que era conhecido como faixa de Gaza. Dá para vocês terem uma ideia do climão lá? Gente muito simples. Eles tinham um filho de 10 anos e um de 12. Hoje são 2 rapazes que estão na faculdade. A professora deu uma sala de aula para eles. Eles pediram autorização para reformular aquela sala e eles ganharam alguns móveis de doação e montaram a sala da escola como uma sala de uma casa, com televisão e tudo, para poder passar os vídeos do curso Como Criar Seus Filhos. E todo semestre naquela escola eles rodavam uma turma de pais daquela escola. Aquela escola foi transformada por causa do testemunho dos filhos. Veja o outro casal de amigos meus, Miro e a Vivi. Nós trabalhamos já há quase 15 anos com essa ferramenta de educação de filhos à maneira de Deus. Hoje o nosso Pedro tem 15 anos. A gente tem o hábito de guardar os cadernos das escolas antes de jogar fora, dar uma olhada no caderno se tem alguma coisa. E eu peguei um rascunho do Pedro, talvez ele tinha aqui uns 8, 9 anos mais ou menos, e ele escreveu uma redação assim: quando eu era pequeno, tinha uns 3, 4 anos, o meu pai sempre lia uma história da Bíblia para mim. Por isso que hoje eu sei muitas coisas desta Bíblia. Quando vejo que no almoxarifado moral, na sua consciência, está a palavra de Deus do meu filho hoje, que tem 15 anos, e ele sabe todas essas histórias, porque o pai dele, porque a mãe dele contou essas histórias, é um presente para nós. Todos os valores, na verdade, que entrou dentro do coração dele durante esse tempo, não faz ele agir, né, por uma obrigação, mas ele age por um princípio, né, de que ele não é só, né, um filho da família Abra, né, do Miro e da Vivian, mas que ele é um filho de Deus. E isso cada vez mais nos motiva, né? Deus nos capacita, nos ensina e nos ajuda, né, para que a obra dele seja completa em tudo. É tão lindo conhecer essa família, tão lindo. O Pedro toca violino na orquestra do Colégio Militar de Curitiba. Ele é violinista. 15 anos, um homem, meu filho. 15 anos. Você olha para ele, não, garoto, é um homem responsável.
por que eu estou hoje aqui com muita alegria falando isso para vocês? Porque nada vai causar mais impacto nesse mundo do que o testemunho dos nossos filhos. Porque uma criança, ela é 100% verdadeira, ela não é verdade? Ela é 100% verdadeira. Quando você faz, minha filha, o que é certo, o que é bom, você dá um bom testemunho da sua família. Mas quando você, meu filho, faz o que é excelente, você revela Jesus para as pessoas. Nós não podemos dar apenas o... Lembra que foi assim que eu comecei? O melhor é muito pouco, porque o melhor vai representar apenas a sua família. Mas quando eu ensino o que é excelente para os meus filhos, o testemunho deles vai revelar Deus para as pessoas. Eu tenho 2 filhas maravilhosas. As 2 trabalham no ministério. Uma trabalha na editora, é formada em Direito, está terminando o MBA dela. A outra tem 2 graduações, uma pós-graduação, está fazendo o MBA agora. Quando a minha filha estava terminando a faculdade, lá em Marília, na formatura estavam ali 200 e poucos alunos da graduação. Ela estava se formando em espanhol, e aí eles entregaram todos os diplomas dos alunos de todas as graduações da área de letras, e aí o reitor da universidade falou assim: a nossa faculdade a cada ano tem o hábito de premiar os seus melhores alunos, mas nós temos um prêmio especial para o melhor entre os melhores. E esse ano o melhor entre os melhores é uma aluna que teve as melhores notas de todos os 300 e poucos alunos de graduação. Queria chamar aqui à frente Helena Cristina Oliveira Barradas de Souza. Quando eu olhei em volta, eram mais de 500 pais aplaudindo a minha filha. E eu fiquei em pé. É minha filha! Quem estava a minha volta? Meus parabéns, Senhor, meus parabéns. Um dia, Jesus foi até onde tinha uma multidão que estava em busca de João Batista, lá no meio. Era só mais um no meio de uma. Mas na hora que ele saiu da água, ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho. Só Jesus ouviu essa voz? Porque se fosse só para Jesus, não ia usar esse pronome. Ia usar você. Aquela voz foi ouvida. Deixe-me dizer uma coisa para vocês. Deus se revela para multidões através do Filho. O invisível se tornou visível porque o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea de uma. O invisível foi visto. E a voz que ninguém conseguia ouvir se tornou audível, a voz do Pai, por causa do seu Filho. É uma revelação sobrenatural de Deus para a nossa sociedade. É por isso que nós temos que investir muito nos nossos filhos, porque por causa dos nossos filhos o céu se abre, o Espírito Santo é derramado e o Pai fala aonde os nossos filhos estiverem. O que eu quero para o meu filho e para a minha filha é que aonde eles estiverem, as pessoas não apenas elogiem o papai e a mamãe, mas que as pessoas glorifiquem a Deus pelo testemunho de vocês, dizendo: esse menino e essa menina tem alguma coisa diferente, especial, como a consequência qualquer. Devolve uma carta para o papai, que
Quem quiser saber a história do restante de Macaco, é com os meus líderes treinados aqui. Uma salva de palmas para os meus filhinhos. Penúltimo slide. Paternidade equilibrada. Quanto menor a criança, menos liberdade. Porque ela não tem sabedoria, experiência de vida e nem idade. Por isso que ela não pode ser criada solta. É por isso que você não deixa seu filho mexer na tomada, botar a mão na panela quente, subir escada. Por isso que você protege seu filho. Mas à medida que a criança vai assimilando o que você vai ensinando, você vai abrindo para que ela tenha mais liberdade. Até que quando chegue lá na adolescência, o funil está aberto. E você não precisa mais ficar controlando seu filho por regras, porque você já transferiu tudo que você esperava para o seu filho. Esse é o último slide. Quem gosta de churros? Não. Quem gosta de churros não fala. Quem gosta de churros? Quem gosta muito de churros? Eu sou louco por churros. Tem mais de 3 anos que eu não como, porque eu estava com 114 quilos. Já perdi quase 20. Estou diminuindo aos pouquinhos. Ai, como eu gosto de churros. De que é feito churros, moça? A senhora sabe? Farinha, leite, água. Não, calma, estou fazendo um churro. Apressadinho, já quer ir logo no recheio. E ovos. As pessoas botam leite para a massa ficar mais macia. A gente faz só com água, fica muito xoxa a massa. Aí você mistura isso tudo. Está pronto, churros? Não. O que está faltando? De novo, recheio, pelo amor de Deus. Calma, mulher. Está faltando o quê? Fritar o churro. É assim, cidadão? Você chega lá na barra, tem um churros para mim. O cara gira aquela maquininha, corta um pedaço de 15 centímetros, pum, na gordura. Está pronto, churros? Faltando o quê? Ainda não. Também? O que ele faz antes de rechear? No açúcar e na canela. Tem gente que cria filho só no açúcar e na canela. Senta direito, veste direito, penteia esse cabelo. Está preocupado só com o lado? Só com a aparência. Falta o recheio. O melhor dos churros não é nem a massa. Só um minuto que agora é a vez dela. Qual é o melhor dos churros, irmão? É o recheio. É de Nutella. Você é viciado ali, né? Aí, tá todo mundo comigo lá na carrocinha de churros? Tá? Mentaliza. Ele pega, encaixa naquele canudinho e começa a girar, certo? A boca começa a salivar. Eu tô vendo que gente vai sair daqui procurando churros na cidade. Uma vez eu falei sobre isso na igreja. Tinha um cara vendendo, terceira igreja quadrangular de Curitiba. Tinha um cara com a carrocinha de churros que tu vai vender como nunca vendeu. Aquele Miro que falou ali, eu falei assim: Miro, no meio da pregação você vai lá e pega 2 churros para mim. Ele trouxe, eu botei aqui embaixo do púlpito. Quando chegou nessa hora eu dei uma dentada. A igreja fez: colocou lá, começou a girar. O que está saindo? Agora vamos lá. Agora é o recheio. Agora pode relaxar que agora é o recheio. Quem é comedor de churros sabe qual é a palavra que você fala nessa hora pro cara? Não é uma palavra. A pastora sabe. Você se escondeu na voz de churros, né? Qual é a palavra, gente, que você fala? Na farinha de trigo? No óleo da fritura? No açúcar e na canela? Capricha no quê? Aí ele chega até em cima e dá aquela giradinha no churro. Tem um lugar que os caras deixam o churro, não vai. Aquilo é a tentação, é a perdição. É a Disney do gordo, né? A Disney do gordo. Capricha no quê, irmãos? Em que você tem que caprichar no seu filho? Recheio. Não é no doce de leite, é no recheio. Deuteronômio
vocês, aquilo que está dentro de você, você vai depositar no seu. Como é que é o nome daquela maquininha que põe doce de leite no churros? Aquilo chama pai e mãe. Você sabe por quê? Porque o que tiver dentro de você é o que vai transbordar na vida do teu filho. Esmere-se, capricha, se empenha. Porque os seus filhos, pergunta para ele. quando as pessoas olharem para Depois que ele eles, estragou o trem, as mas pessoas vão agora salivar. para resolver. Tem jeito, As pessoas vão se admirar e vão perguntar o que é que você tem ensinado. E aí vocês vão poder falar da esperança que vocês têm no coração, do que Cristo tem ensinado para vocês. Cristo em vós, a esperança da glória. Faz o curso, né? Tem o curso aqui. Vamos orar? Traz as crianças. Verdade. As crianças. Eu tô ali, velho. Tá vendo? Enquanto as crianças vêm, deixa eu mostrar uma estatística para vocês. Saiu na revista Escola. Essa estatística diz assim: pais que acompanham a vida escolar dos filhos. Isso foi feito em Belo Horizonte em 2010, 10 anos atrás. Pais que raramente ou nunca acompanham a frequência de seus filhos. 66%. Às vezes, 87%. Frequentemente, sim. Perdão, eu falei da frequência. O que acontece é o seguinte, aqui essa primeira coluna diz assim: de ausência das crianças na escola, os pais que raramente ou nunca, 66% das crianças que mais faltam na escola são aquelas que os pais raramente ou nunca vão na escola. Daqueles pais que às vezes vão na escola, 87% dos pais que de vez em quando vão na escola são as crianças que mais faltam. Agora, os pais que frequentemente vão à escola, apenas 5% dos filhos dos pais que frequentemente vão à escola são crianças que faltam na escola. Porque crianças cujos pais participam da vida acadêmica sempre são os melhores alunos. Pode voltar para o anterior. Nós temos outra igreja aqui, criança. Vamos lá. Ok, pode ficar perto do papai e da mamãe. Vamos ficar de pé, queridos, para a gente orar, para a gente abençoar os nossos filhos. Não, vamos lá, nós temos outra igreja de criança.